Deus abençoe a igreja. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, tão bom é estarmos aqui na Tua santa presença, Pai. Sabemos que ao chegar aqui, Senhor, fomos um grande vitorioso, Pai, porque é Teu Espírito Santo que tem nos conduzido aqui, Pai. Ó Senhor, te agradeço, Senhor, por uma semana que terminou, Pai, e pedimos, Senhor, a Tua ajuda em uma semana que tem se iniciado, Pai. Sabemos que todo momento o Senhor vai estar conosco, porque o Senhor é fiel em cumprir as Suas palavras, Pai. Sabemos, Senhor, que muitas são, Senhor, as tribulações dos justos, mas o Senhor é livre de tudo, Pai. Ó Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo venha, Senhor, nesta audiência, Senhor, e tome o controle de tudo aqui, Pai. Ó Senhor, que tenha preeminência aqui neste lugar, Pai. Que qualquer espírito contrário aqui que se levantar, Senhor, contra a Tua palavra, seja repreendido no Seu santo nome, Pai. Ó Senhor, eu te peço, Senhor, que unja o pregador desta noite com Teu Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, que utilize dele, Senhor, para falar palavras que nossos corações estão necessitados, Pai. Ó Senhor, que o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que é preciso, Senhor, que Teus filhos estão precisando, Pai. Ó Senhor, nos ajude, Pai. Nos segure com Tua mão forte, Pai. E somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Ó Senhor, nos ajude, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe o irmão Isaías. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 54, Terra Feliz. Quantos esperam essa terra feliz? Amém. Graças a Deus. Tem sido difícil, mas o dia está próximo. Muito, muito próximo. Então vamos louvar com alegria ao Senhor Jesus Cristo. Com palmas. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões desse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador. Pois ali viverei feliz, sem tristeza, vexame, sem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade festal. Mil venturas sem fim vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Amém. E o Senhor nos garante isso. Graças a Deus. Mais perto, meu Deus, de Ti,
número 83. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor,
cada dia o Espírito Santo nos ajude a estarmos próximos. Estejamos debaixo de suas asas. Hoje, dia 17 de novembro, eu gostaria de chamar o irmão Pedro para estar fazendo oração pelos pedidos. E quando o irmão Pedro estiver aqui para apresentar os pedidos, aqueles que não puderam colocar seus pedidos no caderno, mas tem algum pedido em seu coração, erga sua mão. Ele irá estar apresentando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Agora à noite, o irmão Ronaldo faz seu pedido, ele pede oração por sua família, pede oração pela gravação da Voz de Deus, pelo profeta José Brana, por todos os pastores da mensagem no mundo, pela viagem de volta dos nossos irmãos que foram para Minas Gerais. E primeiramente ele agradece a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida. Glória a Deus. O irmão Pedro irá estar apresentando. Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Aqueles que puderem ficar de pé, eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembremos, meus queridos irmãos, nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para todos sempre. Ele não mudou, queridos. Ele continua o mesmo Deus, perdoando nossos erros, nossos pecados, nossas falhas. Ele continua o mesmo Deus, sarando todas as nossas enfermidades. Queridos irmãos, fechemos nossos olhos nesse momento e apresentemos diante do Senhor Jesus Cristo as nossas petições. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, eis-nos aqui, meu Senhor, com um propósito em nossos corações, meu Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nosso desejo é te adorar cada vez mais, Senhor Jesus Cristo. Nos colocarmos nossas vidas em alinhamento com a tua santa palavra, Senhor. Nesse momento, Pai, te pedimos perdão pelos nossos erros, pois reconhecemos que temos, meu Senhor Jesus Cristo, e não escondemos de Ti. Perdoa-nos, meu Senhor e Salvador, nesse momento, cada um de nós, meu Senhor, as nossas falhas, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e nesse momento, Pai, nós colocamos diante de Ti essas petições, o qual Tu tens sido maravilhoso para conosco, Pai. Tu tens nos abençoado, Tu tens nos suprido nossa necessidade, Tu tens perdoado nossos erros, Senhor. Tu tens nos dado forças para caminhar, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu oro nesse momento, Pai, por cada um dos irmãos que aqui estão, meu Senhor. Olha, Senhor, atenta para as petições do seu coração nesse momento, aqueles que não tiveram tempo de colocar aqui elas, meu Senhor. E aqueles que colocaram aqui as petições, Senhor. Ó Deus, com confiança, Pai, porque Tu és para nós o nosso refúgio, meu Senhor. É debaixo de Tuas penas, Senhor, e de Tuas asas, que é o nosso lugar seguro, Senhor. Ó Deus, oro também, Senhor, pela vida dos pastores da mensagem, cada um deles, Pai, que tem dado suas vidas por essa palavra, meu Senhor, o qual nós sabemos que nessa era presente é difícil, meu Senhor, mas peço, meu Senhor, cada um de nós aqui pede, esteja com cada um deles, meu Senhor, livrando-nos de todo o mal, Senhor, fortalecendo-nos, meu Senhor, abençoando sua vida, Senhor, a sua família, ó Deus. Lembra também daqueles irmãos que ali estão, Senhor, que estão de viagem, de retorno logo mais, meu Senhor. Guarda-os, meu Senhor Jesus Cristo. Trazem paz e segurança a cada um desses, meu Senhor. Oramos também pela gravação da Voz de Deus, Senhor, o qual está ali, Senhor Jesus Cristo, mandando esse alimento por os 4 cantos da terra. Esteja com eles, meu Senhor, porque nós sabemos que Tu ali estás, meu Senhor Jesus Cristo. Abençoa o Teu servo que está ali responsável por essa obra, meu Senhor. Ó Deus, o Teu servo ali, José Brana, Senhor, esteja com ele, meu Senhor, ajudando e fortalecendo. Ó, meu Senhor, eu coloco também diante de Ti, Senhor, a vida do meu filho Cleiton, Pai, que eu tenho ele como um filho. Ó Deus, esteja com ele, meu Senhor. Ajude o meu Senhor Jesus Cristo. Fortalece ele, meu Senhor.
É o que nós te pedimos nesse momento, Pai, porque nós cremos, meu Senhor, que Tu és o nosso refrigério, ó Senhor Jesus Cristo. Esteja com o pregador dessa noite, meu Senhor. Ajude ele, Pai, Teu servo, Pai, meu Senhor, que veio de longe para trazer essa palavra para os nossos corações. Usa ele, meu Senhor, e nós que estamos aqui embaixo, ó Deus, põe essa palavra no nosso coração, meu Senhor. Que ela venha nos curar, nos fortalecer e nos disciplinar, meu Senhor. Nós assim oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. E seja Teu nome engrandecido, ó Senhor Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Divino Companheiro, número 58. Gostaria que os irmãos me ajudassem. Sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Em mim morada permanente.
ti. Fica, Senhor, meu Salvador. Eu peço perdão aos irmãos por falhar em cantá-lo. Eu não sei, mas isso foi como um clamor a Deus. Estamos no fim de todas as coisas e necessitamos que o Senhor esteja conosco. Ou na verdade crer na promessa que Ele disse que estaria conosco até mesmo em nós. Amém. Graças a Deus. Uma flor gloriosa. Número 69. Excelente odor, o poder desta flor gloriosa e dá vida ao vil pecador. O zeloso pela fé foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra
está apresentando ao Senhor os dízimos e as ofertas. E após o corinho, estou confiando, de número 66, o pastor Jaime Peixe está com a palavra. Estou confiando, Senhor, em Ti. Tu és fiel, Senhor, também a mim. Nunca me deixaste, ainda que débil sou, estou confiando, Senhor, em Ti. Fiel, Senhor, também a mim. Nunca me deixaste, ainda que débil sou, estou confiando, Senhor, em Ti.
querido Deus, nosso Pai Celestial. Senhor, te damos graças por mais esta noite, ó Pai, que o Senhor nos tem concedido, Pai. É o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor quem provê o oxigênio para a nossa respiração. É o Senhor que provê os alimentos para a sustentação do nosso corpo físico aqui na terra. E aqui nós podemos chegar, meu Deus, para usar o nosso corpo físico, nosso pulmão, tudo que há em nós, Senhor, nós queremos usar para o Teu louvor, Pai. Recebe os louvores que entoamos a Ti, Pai. E Deus Santo e Eterno, vem falar conosco, ó Pai, porque uma maior necessidade nós temos, que é com a nossa alma, Pai. E somente a Tua palavra santa é que pode alimentar as nossas almas, ó Pai. Nós te rogamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha tomar os lábios do Teu indigno servo, Pai, assim como também o coração de cada um que ouvirá a Tua palavra, Senhor, para que o Senhor verdadeiramente seja glorificado em nosso meio e possamos crer verdadeiramente em Tua palavra, Pai. Nos abençoa nesta noite. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, né? Graças a Deus. Todos estão bem? Amém. Isto é a graça do Senhor na nossa vida, né? Ele nos permite estar reunidos mais uma vez para adorar o seu santo nome e o melhor, ouvir a sua palavra, né? Quando a gente está adorando a Deus, Ele para e abre os seus ouvidos para escutar o nosso louvor. Mas a parte melhor, tudo é bom, mas a parte melhor é quando a gente para que Ele fale conosco. Amém, irmãos? E na hora da palavra é quando Deus está falando conosco e que Ele possa nos ajudar a estar desprendido de todas as coisas da terra para poder estar concentrado na palavra do Senhor. Porque tudo passa, tudo está passando e passará, mas as palavras do Senhor, elas são eternas. Amém? Nós temos o irmão Rosival, lá de Limoeiro, para os irmãos que não conhecem, está nos visitando nessa noite. O irmão Ronaldo também já está se tornando muito frequente, né? Os irmãos já conhecem. Então, o irmão Rosival, os irmãos, eu creio que a maior parte não conhece, né? Ele é lá de Limoeiro e a igreja dá boas-vindas ao irmão Rosival. Amém. Esteja sempre convidado para estar conosco, adorando ao Senhor. Então, também transmitir a saudação do pastor Marcos. Vou logo falar, não esqueça, sou esquecido demais. Mas eu me lembrei, e pastor Marcos, eu estive conversando com ele, a gente está tentando ver se ele vem ainda esse mês. Mas ele transmite a saudação dele para os irmãos. Amém? Então vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler em Gênesis, no capítulo 12. Depois vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 2. Gênesis capítulo 12, primeiramente. Gênesis capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Vamos ler agora em 1 Pedro. Primeira Pedro, no capítulo 2, o versículo 9 e o 10.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Os irmãos podem sentar. É bom pregar para águias, porque só em ler a Escritura, ela já capta toda a mensagem de Deus. Né, irmãos? Isso é maravilhoso, saber que não é nenhum homem que nos revela, mas é o Espírito do próprio Deus em nosso coração que nos dá o entendimento da palavra do Senhor. Então, só em ler a palavra do Senhor, nós já podemos sentir o gozo e a alegria do que a palavra do Senhor está falando em nossos corações. Então, nós tomaremos como tema, nessa manhã, nessa noite, melhor dizendo, separados para uma obra. Separados para uma obra. Quantos sabem que Deus faz separação? É uma palavra até forte, né? Deus faz separação? Faz separação. O profeta diz isso. Deus não divide. Quem divide é o diabo. Mas Deus separa. Amém? Então, separados para uma obra. Esse é o nosso tema. E nós lemos na palavra do Senhor o que Deus está querendo fazer conosco. Quantos creem que vocês, antes de vir a essa terra, estavam nos pensamentos eternos de Deus? Amém? Nós cremos nisso, irmãos? Que o profeta nos ensina que nós apenas estamos sendo expressados nesse tempo específico. Mas nós estávamos na mente eterna de Deus. E nós desejamos saber quais são os pensamentos de Deus a respeito da nossa vida aqui nessa terra. Não é verdade? E uma coisa eu posso dizer, que os pensamentos são bons para vocês. Deus disse, meus pensamentos são bons para convosco. Então, em seus pensamentos, Deus tinha a obra, ou Deus tinha o propósito para o qual nós nascemos nessa terra. Cada um de nós temos um propósito diante de Deus. Ou seja, cada um de nós temos uma obra a realizar para Deus. Nós nascemos aqui com esse propósito, com esse objetivo. Deus nos enviou aqui para isso. E nós temos que buscar qual o propósito correto da nossa vida. E o propósito correto da nossa vida está na mente de Deus. E como nós entraremos na mente de Deus? Deus pensou, o profeta falou, nós cremos. Amém, irmãos? Um profeta, ele vem expressar os pensamentos eternos de Deus, o qual pertence a você. Amém? Quando um profeta está falando, ele está falando de algo que irá acontecer. E esse algo que irá acontecer tem endereço correto. Assim, quando Isaías, que estava recebendo a mente de Deus, pela unção da coluna de fogo, o Espírito Santo, aquela coluna de fogo veio até Isaías e era a mente eterna de Deus ali, saindo pela boca de Isaías, e ele disse, uma virgem conceberá. Era os pensamentos eternos de Deus aquilo. E na hora que Isaías estava falando, uma virgem conceberá, ele estava falando exatamente de uma virgem que nasceria 712 anos na frente ainda. Ela nem nascida estava. Mas quando chegou o tempo que nasceu aquela virgem chamada Maria, ela estava sendo expressada na terra como os pensamentos eternos de Deus falados na boca
do profeta Isaías. Amém? Então, Deus enviou também nesta era um profeta verdadeiro. Quantos creem que William Branham é um verdadeiro profeta de Deus? E que a mente de Deus, a coluna de fogo, novamente inspirou a esse profeta, e ele falou palavras que se cumpriria nesta era. E no meio dessas palavras, já tem as pessoas certas para isso. E você é uma delas. Amém? É maravilhoso saber disso. Que você é parte da palavra que William Branham falou. Essa igreja noiva foi pregada pela boca do profeta desta era. Veja algo que ele diz aqui. Na página 90 da mensagem das eras. A era da igreja de Éfeso, na página 90, diz assim: mas graças a Deus, nesta última era, se levantará um grupo, a verdadeira noiva do último dia, e ela ouvirá ao Espírito. Vocês captaram isso? Um grupo que estará ouvindo quem? O Espírito. Letra maiúscula, o Espírito de Deus. Nesse dia de densas trevas, a luz retornará através da palavra pura. E nós retornaremos ao poder do Pentecostes para dar boas-vindas ao regresso do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem falou esta palavra foi um profeta expressando a mente de Deus para nós. E quando ele estava falando essa palavra, eu creio que ele estava falando de você, eu creio que ele estava falando de mim. Mesmo eu nascendo em 1980, mas quando ele pregou isso em 1962, por volta de 1962, ele já estava vendo, ou ele já estava profetizando de alguém que viria para cumprir essa palavra. Porque é assim que Deus faz. Tudo que Deus vai fazer, antes ele revela aos seus servos, os profetas. Amém? Deus, se quisesse, ele poderia fazer na hora. Falasse, pum, rapidamente aconteceria. Mas Deus não trabalha assim. Desde o princípio ele trabalha falando a palavra em forma de sementes. Essa é a maneira de Deus trabalhar, e ele sempre é imutável na sua maneira. Deus primeiramente dá a palavra em forma de semente. A palavra falada é a semente original de Deus. Então, quando ele dá essa palavra como semente, tem que encontrar um tipo correto de coração, um terreno bom, para que ela entre e produza frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Se ela cair em outro lugar, não irá produzir nada. A palavra está sendo lançada no mundo inteiro, mas quando ela cai no coração certo, aí ela produz glória para Deus. Produz fruto para Deus. Amém? Então, Deus nos separa para uma obra especial do último tempo. Quantos sabem que a única coisa que a gente está esperando agora é o arrebatamento? O profeta de Deus, ele fala isso. Nós estamos esperando esse arrebatamento. Mas antes que esse arrebatamento aconteça, tem que haver uma preparação nessa noiva. Temos que voltar ao poder do Pentecoste para dar boas-vindas ao Senhor Jesus. Foi o que um profeta falou aqui em sua palavra. Então, Deus nos separa para uma grande obra. Na mensagem, a obra-prima de Deus identificada, no parágrafo 58, o irmão Branham diz assim: ao pensar que o homem que foi feito à imagem de seu Criador, e lhe foi dado um muro atrás do qual ficar, que essa palavra não poderia nunca falhar. Essa é
essa é a esperança do cristão. É o seu escudo. Seu escudo. É sua armadura. É sua rocha. Hoje. É ficar atrás da palavra. Todo crente. Agora, você nunca deve sair detrás disso. Quando sai, você está abrindo a porta para o inimigo. Quando dizem, bem, você pode fazer um pouco disto ou um pouco daquilo. Deus quer que você se separe de tudo, que se chama pecado. Completamente separado para Ele e para Ele somente. Está vendo, irmãos? A separação começa nos separando de tudo que se chama pecado. Todo pecado que tão de perto nos rodeia, nós temos que separar de tudo isso para que Deus possa ter algo a fazer conosco. Enquanto a iniquidade estiver em nós, Deus não pode operar os seus milagres. E Isaías diz que a mão do Senhor não está estendida, não está encolhida, para que não possa abençoar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quão importante é para nós reconhecermos o que é pecado e se separar do que é pecado. E estar numa posição separada de pecado, para que Deus possa operar. Então, na mensagem do patriarca Abraão, veja o que diz aqui o profeta novamente. Agora, Abraão foi apenas um homem comum. Não tinha nada de especial. Deus não chegou a chamá-lo, quanto ao que temos em registro, até completar 75 anos. Sua esposa, que era sua meia-irmã, com 65 anos nessa ocasião, eles provavelmente já estavam juntos desde que eram bem jovens. E ela era infértil, não tinha filhos. Deus chamou para uma separação completa, para separar-se do resto do mundo, e de todo o seu povo, e de todos os seus parentes. Havia algo especial para ele fazer. Amém, irmãos? Então, se Deus deseja nos separar para uma obra, essa obra é uma obra especial. É a obra do último tempo. É um avivamento para o arrebatamento. É um movimento que Deus fará para tirar a sua igreja dessa terra. Uma obra especial. Então devemos nos separar do pecado, de tudo que tiver impedindo que isso aconteça. Como Abraão aqui, ele era um homem comum. Não pense porque essa grande obra, talvez você olhe para você e diga, meu Deus, não pode ser eu, quem sou eu? Eu não sou nada. Aqui diz que Abraão era apenas um homem comum. E os filhos de Deus são homens e mulheres comuns, são humildes, são simples. Eles não dizem ser grande coisa. Quando um homem começa a dizer ser grande coisa, é um bom sinal de que Deus não usará aquilo. Eles sempre estão buscando perfeição em Deus, não a sua própria perfeição. Então, homens comuns separados para uma obra especial. E quando Deus espera você fazer algo especial, Ele exige uma separação completa de qualquer dúvida. Você tem que chegar à obediência completa, a obedecer o que Ele diz. Deus exige. Você não pode fazer isso de forma diferente. E agora, Ele sempre dá um exemplo. E esse foi o seu exemplo, de uma completa separação de toda a sua família, de todos os seus parentes e assim por diante, para andar com uma vida separada a Deus. Os anos passaram, nada aconteceu, mas ainda assim Abraão ficou firme, não desanimou. Ele nunca duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus. Amém, irmãos? Então, quando Deus nos separa, Ele nos tira das trevas, como a gente leu lá em Pedro. Deus quer fazer de nós uma nação santa, um povo eleito. Então Ele tira-nos das trevas, de todo pecado, de tudo que atrapalha, de toda dúvida, toda incredulidade. Nós temos que estar separados em um lugar onde nós podemos crer em toda a palavra de Deus. Nós não podemos ficar presos
há dogmas, há pensamentos do homem, há tradição que impede que toda palavra seja falada. Por que eles não aceitam esta mensagem? Porque essa mensagem ela sai rasgando tudo quanto é tradição do homem. Deus trouxe esta palavra para trazer uma separação total, para separar seus filhos em um lugar onde eles possam aceitar completamente essa palavra e assim separar do pecado e incredulidade, para que Deus possa fazer essa obra especial que Ele prometeu. Deus prometeu fazer isso, irmãos. E é Ele quem cumpre. Mas Ele nos chama a uma separação total da incredulidade. Quantos já leram a mensagem Uma Separação Total? Nós temos ela em espanhol. Nós temos Indo Mais Além do Acampamento. Ó, irmãos, Deus sempre está nos chamando para nos afastar de toda a incredulidade. Se há incredulidade, a palavra de Deus não pode se cumprir. É por isso que Ele nos chama para separar de tudo quanto é duvidoso. Nós devemos estar numa posição em que devemos dar amém a toda a palavra de Deus. Nós, como pastores, devemos pregar toda a mensagem de Deus. Se por acaso nós fazemos algo que é diferente e a palavra vem, então temos que desmanchar o nosso pensamento e deixar que a palavra prevaleça. A palavra de Deus é quem deve permanecer firme. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas ideias, toda a nossa tradição tem que cair por terra para que a palavra de Deus entre e possa produzir aquilo que Deus disse que aconteceria. Amém? Tem que ser uma separação completa. Ainda na mensagem, a obra de Deus identificada, 134, o irmão Brana diz: agora, Deus, a palavra, no princípio ele era independente de todos os outros, de tudo mais, de todas as outras pessoas. Agora, eu não quero dizer isto para ser diferente. Deus é segregacionista. Está vendo? Foi o profeta quem disse isso. Que Deus é segregacionista, ou Deus separa. Deus não divide. Vocês sabem que a divisão é quando há um grupo que se supõe ser a igreja de Deus e ali começam as intrigas, as confusões entre ele mesmo. Isso é do diabo. Mas Deus separa o seu povo de todo pecado, toda incredulidade, para que eles possam receber a palavra completa. Amém, irmãos? Então, Deus é segregacionista, diz o profeta. Sabia disso? Fala-se de integração. Deus é segregacionista. Ele certamente é. Ele separa seu povo do mundo. Ele separou Israel, sua nação. Ele está tentando separar sua igreja do mundo. Mas a igreja quer continuar com o mundo. Mas seu povo ainda é segregado. Segregado para ele. Quem é ele? A palavra. Como pode um homem ter o batismo do Espírito Santo? E o Espírito Santo escreveu a palavra. E um homem ter o batismo do Espírito Santo e negar a palavra? Como pode o Espírito Santo em você negar sua própria palavra que foi apresentada a você? Eu não consigo entender isto. Tem de concordar com a palavra. E se seu Espírito em você não pontua cada uma das promessas de Deus com um amém, há algo errado. Está vendo, irmãos? Quando o Espírito de Deus nos separa, nós vamos ver como é que Deus faz separação mais na frente. Vamos seguir a mensagem. Mas quando Ele nos separa, não tem como você negar nenhum parágrafo dessa mensagem. Quando Ele fala, você diz amém. Se Ele fala aquilo, você diz amém. Se Ele fala algo que você pensava assim, você joga seu pensamento fora e diz amém à palavra de Deus. Porque se você não pontua cada palavra dessa com um amém, há algo errado em você. Não na palavra de Deus. A palavra de Deus está correta. Então veja. Você pontua cada uma das promessas de Deus com um amém. Se você não pontua,
há algo errado, o profeta disse. Então, nós vamos ler no 190, onde fala da promessa que Deus tem para nós cumprirmos nesse tempo. Deus está nos separando para algo. Deus nos separou para nós cumprirmos alguma coisa aqui nessa terra. E no parágrafo 190, o irmão Brana diz assim: vamos ler antes, de onde Deus nos separa. E enquanto tentarmos tirar nossas igrejas dos credos e denominações, nós nunca o faremos. Deixe que o perito construtor da raça humana, o qual fez o homem à sua própria imagem, o qual está edificando para si uma noiva para a mesma coisa. Deixe que o seu movimento de arco do Espírito Santo mova esta palavra no seu coração uma vez, e isto será nosso melhor exemplo. Não importa quantas grandes igrejas você vá e quantos nomes estejam no livro, isto fará mais por Jesus Cristo do que todas as igrejas e denominações e credos e igrejas mundiais e organizações em todo o mundo. Ele está construindo uma noiva. Sim, Senhor. Ele está tirando lascas agora, removendo o mundo. Unir-se a igrejas e credos e denominações e dogmas, tudo tem que ser decepado da igreja. Suas ideias formais, sua indiferença, suas doutrinas e coisas tais. Volte e deixe o perito apanhar o arco. Deixe o perito apanhá-lo em suas mãos, tocar a palavra, dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga amém, Senhor. Faz-me, molda-me, faz, Senhor, o que eu deveria ser. Então haverá uma coisa diferente. Então, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Sim, Senhor. Ele está talhando você agora, desbastando você conforme a sua palavra somente, cortando todos os credos e dogmas e tudo mais para fora de você, tentando chegar de volta a uma noiva para o filho. Outra obra-prima, parte da palavra, a palavra. Jesus não poderia tomar o lugar. Você se lembra de quando leram naquele dia no livro? Ele leu só parte da profecia. Deixou o resto dela para o último dia. Somos nós que devemos tomar essa parte. Amém, irmãos? O irmão Bruno, nessa mensagem, ele disse que quando Jesus nasceu aqui na terra, quando aquela criança, aquele menino nasceu, ele era os pensamentos eternos de Deus. Deus em seus pensamentos. O irmão Bruno disse que todo artista, antes de fazer a sua obra, ele pensa nela, ele visualiza ela antes, ele já sabe como vai fazê-la e ele começa a fazê-la, a tirar as lascas e vai moldando, até que ele vê aquela imagem que estava na sua mente, ele vê aqui agora, diante dos seus olhos. Ele dá o exemplo daquele grande homem que fez a estátua de Moisés, ficou tão parecido com o que estava na mente dele, ele se alegrou tanto que ele achou que aquilo estava vivo e bateu e quebrou a perna e disse: fala, Moisés. Veja quão parecido era. O que estava na mente dele, ele conseguiu agora expressar aqui fora, aquele grande artista. Assim é Deus. Na sua mente ele tinha uma obra-prima. E essa obra-prima era Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele nasceu lá atrás, ele estava expressando os pensamentos eternos de Deus. Uma obra-prima ali, irmãos. Mas aquela obra-prima tomou parte na primeira promessa, na primeira coisa que Deus veio fazer aqui na terra. Quando o anjo chegou a Maria e deu a promessa a ela, e disse que uma virgem conceberia, pertencia a ela essa promessa, diz o profeta que era para Deus se manifestar aqui na terra. Deus chamou uma virgem com um ventre que podia suportar a sua palavra, para que Deus pudesse se manifestar aqui na terra.
E nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo com a primeira parte da profecia do livro. Mas diz o irmão Brana que ele só leu parte da profecia, deixou o resto dela para o último dia. Somos nós que devemos tomar essa parte. Vocês estão entendendo, irmãos? Somos nós. Por que nós? Porque diz o profeta que Deus está fazendo outra obra-prima para ele. Separando a nós para ser uma obra-prima para Deus nessa terra. E o que é essa obra-prima? É o mesmo Deus que estava dentro de Jesus, o mesmo Espírito. Ele quer agora entrar na sua igreja e fazer a sua obra, completar a sua obra aqui nessa terra. E para isso veio o primeiro precursor, trazendo ali, anunciando Cristo. E agora, no final do tempo, outro precursor anunciou a vinda de Cristo novamente aqui na terra. Não mais como um homem, num corpo, mas agora muitos membros, revelando a quem? A Deus aqui nessa terra. O poderoso Deus desvelado perante nós. O desvelado de Deus, Cristo, o mistério de Deus revelado no tríplice propósito de Deus. O irmão Branham disse que o tríplice propósito de Deus era ser revelado. Esse mistério que é Deus, ele queria sair do oculto e se apresentar aqui nessa terra. E no seu primeiro mistério, ele entrou ali em Jesus Cristo, um só membro na terra, e foi crucificado como cordeiro. Mas o segundo propósito é Deus na sua igreja. E depois ele virá como filho de Davi para reinar no milênio. Mas o que nós estamos falando nessa noite é sobre o segundo propósito de Deus. Ou a segunda parte da profecia. Somos nós que devemos tomar essa parte. E para que isso venha a acontecer, Deus tem que nos separar de todo pecado, de toda incredulidade, de todo dogma, de toda organização, de todo pensamento particular do homem. Enquanto tiver alguma coisinha ali naquele ventre, contaminando aquele ventre dessa virgem, quantos sabem que irmão Branham chama essa noiva do último tempo de uma virgem? A virgem do último tempo. Ela tem que aceitar a palavra de quem? Da teologia? Da religião? Dos pensamentos particulares? Não, isso é semente do homem. Não se pode contaminar o seu ventre com nenhuma semente, irmãos. Só a semente de Deus é que deve entrar no nosso ventre espiritual. Essa semente é que vai fazer nascer um filho aqui na terra novamente. Cristo Jesus na sua igreja, trazendo esse poder para nos arrebatar dessa terra. A promessa de Deus é essa para nós. Deus fez essa promessa e Deus mandou a sua palavra para produzir essa igreja. Essa igreja não pode ser produzida por dogma. Viu, irmão Branham disse, ela não pode ser tirada. É por isso que já faz 2000 anos que estão tentando tirar essa igreja, mas não podiam, não conseguiam, porque ainda não tinha sido dado, revelado o mistério de Jesus Cristo. Eles só tinham ali as denominações e foram formando, e nenhuma delas retratou a igreja de Atos dos Apóstolos. Todas elas estão defeituosas, porque era semente do homem. Mas Deus prometeu enviar a sua semente para produzir essa igreja novamente. E a palavra de Deus só pode vir a um profeta. Deus manda a sua palavra para separar o seu povo. Deus manda a sua palavra para fazer esta separação. Vamos ver aqui em Mateus 10. Mateus 10, capítulo 34 em diante. Diz assim, os irmãos que querem acompanhar pela Bíblia, Mateus 10, versículo 34 em diante. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Amém, irmãos? Jesus disse, não, eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Porque eu vim para pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares.
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Está vendo você? Jesus disse, eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer uma espada para separar. A espada de Deus, ela nos separa de toda a incredulidade. Foi por isso que ele disse a Judas, para a gente batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus tem uma maneira de nos separar, irmãos. Não é uma briga de carne e sangue. Não é isso que Jesus está falando. Essa separação, essa batalha, é uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual é quando Deus envia o seu Espírito no coração de indivíduos. Ele recebe a revelação e agora ele vai batalhar contra a intelectualidade desta era, contra as tradições, contra os pensamentos do homem. Essa é a espada que Deus dá na sua mão para você se separar de tudo isso e ficar firme na posição que Deus deseja. Uma separação para uma obra. Deus está nos separando para uma obra, irmãos. Então Deus faz esta separação. E Deus, nessa era, enviou uma espada para nós. Para nos separar. Porque nós vimos que todas as denominações, tudo que o diabo fez até essa presente era, deixou essa era em densas trevas. Não é verdade? Essa era ficou... O que é trevas? Trevas são tradições de homens. São formalismo. São pensamentos intelectuais. Isso é trevas. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus veio a primeira vez, quando ele nasceu ali a primeira vez, que começou a pregar a palavra, a Bíblia diz que o povo viu uma grande luz. O povo que estava assentado em trevas, viram uma grande luz. Eles estavam assentados, fariseus, saduceus, libertinos, era só trevas. Mas Deus enviou uma grande luz que foi a palavra Cristo Jesus. Então, novamente o diabo trouxe trevas nessa terra e a era de Laodiceia era densas trevas. Mas Deus prometeu enviar a luz novamente para nós. Deus prometeu enviar uma espada que nos cortaria, nos separaria, nos moldaria para essa grande obra do tempo do fim. Antes que isso acontecesse, antes que esse arrebatamento, essa coisa gloriosa que nós estamos clamando, nós estamos sentindo, nós estamos buscando, um verdadeiro crente, ele não se conforma com as coisas desse mundo. Ele não se conforma com a igreja fria e formal. Ele não se conforma com denominações. Ele não consegue se conformar com isso. Ele clama, ele chora. Ele não sabe como conseguir isso, mas ele sabe que é chorando e pedindo a seu Pai, porque ele dará a promessa. Ele cumprirá a promessa. A promessa de Deus é que essa igreja estaria novamente aqui nessa terra. E prometeu pela boca de um profeta, irmãos. Então ele chora, ele clama. E como Deus fez isso para nós? Porque ele já começou a fazer isso. Quantos creem que Deus já tem nos separado por uma espada poderosa? Nós vamos ver a espada da palavra. É através da espada da palavra que nós somos separados para fazer uma obra para Deus. E Deus enviou a sua espada a esta era. Na mensagem A Festa das Trombetas. Jesus disse, eu vim trazer espada. Não é verdade, irmãos? Para separar. Separar de toda a parentela, de toda a incredulidade, de tudo. Para Deus fazer uma obra especial na nossa vida. Então aqui, diz o irmão Brana, então um dia, no Quênio Sabino, quando Deus me chamou de manhãzinha, lá em cima, eu estava em pé com as minhas mãos erguidas para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas mãos. Vocês sabem disso. Eu fiquei lá parado, e olhei para ela simplesmente, tão natural quanto a minha mão está agora, não sabendo o que isso significava. Isto deixou-me com uma voz que disse, esta é a espada do rei. E então, mais tarde, quando o anjo do Senhor o revelou, isto era
a palavra na mão. Amém, irmãos? Deus trouxe uma espada. Para que essa espada? Para cortar todo dogma, cortar todo o pensamento do homem, cortar toda a tradição e nos separar em um lugar especial para fazer uma obra especial nesse último tempo. Para trazer essa igreja novamente, que foi perdida lá atrás, durante as eras, com os pensamentos dos homens. Deus prometeu agora no final que essa igreja vai estar aqui para receber o Senhor nos ares. E como ele faria isso? Com uma espada de luz, cortando todas as trevas de Laodiceia. E essas trevas são grandes. Essas trevas vão muito mais além do que nós pensamos. Porque segundo a própria palavra do irmão Brana, muitos que saíram nessa mensagem não sabem quão importante é dizer somente o que o profeta disse. E quando você diz algo que o profeta não disse, isso também é trevas. Isso também deve ser cortado pela palavra do profeta. Todas as trevas devem ser cortadas. Toda a incredulidade deve ser cortada por essa espada que Deus já deu a nós nessa era. Veja o que diz o profeta mais adiante. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, reticência, ou dos 7 selos, que eu deveria retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco e a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Lá isto abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e outros tinham omitido. Isto foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós, mas perfeitamente e exatamente com a Escritura. Aquela foi a palavra, a qual sempre tem sido. Eu estava tão inspirado e dirigido. Está vendo, irmãos? Essa palavra, essa espada que vem para fazer separação, para separar essa igreja em um lugar especial, para uma obra para Deus. Deus trouxe essa espada através da voz de quem? Do 7º anjo. A palavra revelada, os 7 selos revelados. Foi por isso que o profeta disse na mensagem Os Ungidos dos últimos dias. Quantos sabem que Deus enviou este profeta para trazer essa separação dessa igreja? Amém? E Deus deu a ele 3 puxadas para que ele puxasse essa igreja para fora, separasse ela de tudo que é do diabo, toda a incredulidade. Então ele teve as 2 puxadas e com aquelas 2 puxadas, aqueles dons maravilhosos que Deus deu a ele, atraiu multidões de pessoas. No meio daquela multidão não só veio a igreja do Senhor, veio todo tipo de pessoas, porque as pessoas estavam sendo atraídas simplesmente pelos dons. Era interessante ver aquilo, que dom, que coisa. E Deus deu a ele 2 dons. Quando Deus disse que ele chamaria uma igreja, ele disse, mas Senhor, eu sou analfabeto, como é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso. Eu vou dar 2 dons a você que vai atrair a atenção do mundo inteiro. Então, no ministério do profeta, como evangelista, ele atraiu o mundo inteiro através dos 2 dons, das 2 puxadas. E quando estavam todos ali juntos, Deus disse, eu não quero todo esse povo. Eu vim aqui para buscar uma igreja eleita, a noiva de Jesus Cristo. Mas como separar esse povo? Está todo mundo aqui. Irmão, então Deus disse, eu sei como fazer uma separação. Eu vou mandar uma espada, eu vou mandar uma palavra, eu vou mandar a revelação de todos os mistérios. E aquele que é eleito, que é parte dessa palavra, que é meu pensamento eterno, ele vai ler essa palavra. Quando ele lê, ele vai dizer, sou eu, essa palavra sou eu, está falando de mim. Essa igreja espiritual captará isso. E o profeta falou os mistérios, revelou a revelação completa de Jesus Cristo nesta era, para cumprir a segunda parte da profecia, irmãos. A segunda parte, quantos sabem qual é a segunda parte? É juízo sobre a terra. A primeira parte é para anunciar o ano aceitável do Senhor. O diabo está trabalhando no microfone, né, irmãos? Como diz o profeta na mensagem. Mas vocês vão ouvir toda a mensagem que Deus mandou nessa noite. Então, irmãos,
a primeira parte de Deus revelando-se aqui da terra foi para trazer o ano aceitável do Senhor. E desde então o evangelho tem sido pregado em todas as eras. E o evangelho veio duas puxadas. Irmão Branham pregou para todas as denominações. Todas as denominações ouviram a voz desse profeta. E Deus vindicou ele, provou que ele é verdadeiro. Mas quando chegou a hora de revelar a palavra, os mistérios de Deus, então quando ele revelou aqueles 7 selos, era uma espada que estava a palavra na mão, para separar a igreja agora, para puxar numa terceira puxada, só os filhos de Deus. Então eles rejeitaram a mensagem do profeta. E agora, essa terceira puxada, ela deveria trazer o quê? Juízo sobre a terra. Por isso que Deus está separando a sua igreja, está plantando ela está como se fosse uma semente inativa de inverno. Vocês querem ver isso? O irmão Branda diz aqui na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Ele diz assim: e a vida espiritual, vida eterna, pode somente vir pela palavra de vida falada de Deus. A vida era o Filho desta vez. Nele está a luz, nele não há trevas. E ele é a luz falada de Deus. Está correto? A congregação diz amém. A palavra falada de Deus. Pois no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ela é para sempre Deus. Está vendo? E se necessita da luz de Deus para atingir a palavra, para fazê-la viver. Aqui está o que ele falou. Irmão Brana bate de leve em sua Bíblia. Agora deixa a luz brilhar. Amém? Deixa a luz brilhar. E a luz trará cada palavra à sua posição correta, em seu tempo. Amém? Veja você, quando chega o tempo, vocês estão compreendendo, irmãos? Que há tempo de Deus para tudo? Talvez nós possamos olhar e dizer: Senhor, cadê essa igreja? A igreja que irmão Brana pregou deve ser a igreja de Pentecostes. Nós queremos ver isso. Nós estamos esperando por isso. É porque talvez não era o tempo ainda. Mas Deus está começando a mover essa coisa. Isso está quase acontecendo. Nós estamos sentindo, estamos clamando, estamos buscando, estamos pregando toda a palavra para que isso venha a acontecer, irmãos. Como Abraão, devemos ficar professando a promessa, pregando a promessa. Vocês têm que ouvir cada dia o que Deus disse a respeito dessa igreja, o que ela seria, as maiores obras, os sinais, os prodígios encontrados nela. Tudo isso são promessas de Deus para nós. E mesmo que as circunstâncias, as trevas, a incredulidade, tudo está contra isso. Talvez você olhe com seus olhos naturais: meu Deus, será que essa igreja vai vir mesmo? Será que vai ter esse povinho, esse grupo eleito? Vai, porque é assim diz um Senhor de um profeta. E nós devemos pregar isso até que Deus venha e faça que isso aconteça. Porque Ele virá com a sua luz para fazer essa palavra ser manifestada em nosso meio. É a promessa de Deus. Veja, às vezes esse grãozinho jaz na terra, inativo, durante todo o inverno, como uma semente, trigo de inverno, plantado no outono e colhido na primavera ou no verão, semeado na terra. Porém, quando esse sol chega bem correto, ele tem de viver. Está vendo? E ele não pode viver sem o sol. Irmãos, esta mensagem abriu para nós a terceira puxada. As sementes, vocês lembram que Deus, para fazer algo, Ele primeiro dá as sementes. Essa palavra, essa espada, é a semente que Deus mandou para produzir Jesus Cristo nessa era. O último movimento de Deus nessa terra vai ser através da sua igreja. Não mais no seu corpo único. Ele não pisará aqui nessa terra. Mas Ele prometeu que viria, entraria nesse povo. O segundo propósito de Deus era manifestar a Cristo na sua igreja. Para que nessa pregação, nesse poder que Deus vai usar essa igreja, ela esteja testemunhando contra o mundo incrédulo que rejeitou a palavra.
Não será mais um evangelismo para buscar as almas. Isso o profeta já fez na primeira e na segunda puxada. A terceira puxada é aos perdidos eternamente. Enquanto que a igreja ouve a palavra do juízo, aceita e vive por essa palavra, os outros rejeitam, criticam, zombam e estão condenados porque rejeitaram a luz de Deus. Oh, irmãos, essa é a segunda parte da profecia, o dia da vingança do nosso Deus. A primeira parte era o ano aceitável, era a pregação, era a salvação, mas agora é o dia da vingança. Todos que ouvem essa palavra e não a aceitam, eles estão perdidos eternamente. Almas que estão em prisão no futuro? Não. Almas que estão em prisão agora, a mensagem do profeta. Então, essa abertura da palavra, não mais na mensagem ungida dos últimos dias. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profeta. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada está no passado. A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta, que tem estado selada na palavra. Essa verdade oculta, esse mistério, é o próprio Deus desvelado perante nós. Ele desejava se desvelar aqui nessa terra. Ele se desvelou em Cristo, mas agora ele se desvela na sua igreja, para trazer esse movimento de poder que arrebatará a igreja dessa terra e será um juízo para os que ficaram nas trevas. Amém, irmãos? Então veja, essa foi a terceira puxada para separar a igreja. Uma espada, a espada do rei, a palavra, a revelação completa de Jesus Cristo, para separar a sua igreja para esta grande obra final que nos tirará dessa terra, irmãos. Por isso Deus, ele tem cumprido as suas promessas. Deus tem cumprido, tem sido fiel. Ele fez tudo certinho. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Tudo ele fez, deixou tudo para nós. Nós devemos apenas crer, professar, confessar, profetizar, reprofetizar o que o profeta já falou e esperar, porque o Espírito Santo virá para brilhar como o sol sobre essa palavra que está no seu coração. Já faz muito tempo que você está guardando essas sementinhas, está juntando, mesmo nas trevas. Muitos filhos de Deus fracos, às vezes cai, às vezes ele comete pecado e vai chorar. Oh meu Deus, às vezes ele está moendo a pedra do diabo, assim como Sansão. Sansão passou um tempo naquele lugar de trevas ali embaixo, ele ficou moendo a pedra, mas ele era filho de Deus e tinha uma promessa gloriosa para ele. Então, devagarzinho o cabelo dele foi crescendo. O inimigo não viu. O inimigo olha para você, as pessoas, elas zombam, criticam, dizem que você é um fraco, um pecador e isso. Mas elas não estão vendo que você está recebendo essas sementes aqui dentro. Seu cabelo está crescendo. E quando o Espírito de Deus vier, na hora certa, isso se movimentará nessa terra. Para arrancar a gente daqui, irmãos, todo pecado ficará para trás, você vencerá. O que você tem falhado, Deus vai te dar essa força para você vencer todas as coisas. Você é um filho de Deus predestinado e você está juntando essa sementinha, está um pouco inativa, mas nós estamos começando a sentir que o sol de Deus está se aproximando de nós. O sol é o Espírito Santo de Deus que revela individualmente essa palavra. Porque essa palavra foi pregada, para nós terminarmos já, irmãos. Essa palavra foi pregada a todos. Mas veja a diferença aqui. Não é uma igreja, não é um grupo. Muitos se orgulham de dizer, esse é o meu grupo. Quem não tiver nesse grupo, tiver no grupo de fulano, está perdido. Eu não vou nem dizer mais denominações, porque elas já estão amarradas no ecumenismo. Já está tudo preparado lá. Eu vou dizer agora é aqui dentro. Que esse espírito de separação, de divisão, tem entrado dentro da igreja. É meu grupo. Meu grupo é que está salvo. Porque meu grupo crê nisso, nisso e nisso. Não é grupo, irmãos. É indivíduo que recebe isso. Isso é uma coisa completamente individual. Veja o que o profeta diz. 489.
isso passa diretamente por eles. E eles não reconhecem isto até que passe. Está vendo? Isso que o irmão Brando está falando é esse mistério. Cristo é o mistério de Deus revelado. Esse mistério que Deus enviou para preparar essa igreja. Ela vai recebendo. Quando acontecer, ela vai embora, os outros ficam sem saber o que aconteceu. Veja, isto passa diretamente por eles. Eles não reconhecem isto até que passe. Isto somente pega a semente predestinada, que Deus predestinou antes da fundação da terra. A mesma coisa veio através dos dias de Noé. A mesma coisa veio através dos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias dos profetas, nos dias de Jesus. E assim por diante, até o fim desta mesma hora. A pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro, manifestando a si mesma, tão rendida à vontade de Deus que a palavra, e só a palavra, manifesta-se nesta pessoa. Um prisioneiro a um indivíduo. Não diga minha igreja. Agora, minha igreja não tem nada a ver com isso. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Jesus nunca disse, agora Pedro, você e João e todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação. Agora toda a igreja está salva. Isto foi para ele, pessoalmente. Eu te digo que, não para eles. A ti, tu és Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a palavra Pedro significa uma pedra. Pedra significa o confessado ou o separado. Sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa. Veja, um que foi chamado para fora. A igreja chamada para fora. Sobre esta pedra, sobre esta revelação. Vê como é que Deus separa os seus, irmãos. Os filhos de Deus estão em todos os lugares. Mas quando ele lê essa mensagem, e esse espírito que está em outra dimensão, ele revela em seu coração essa revelação divina. Então ele separa você automaticamente de tudo. Quando você recebe essa revelação, o profeta diz, você condena todas as outras coisas. Então, essa revelação divina, individual, você pode estar dentro de qualquer grupo, mas se você recebe isso, Deus separa você de todo o engano dessa terra. Você está ali, é pessoal, é algo individual. Veja, carne e sangue nunca revelaram isto a ti, mas sobre esta revelação, o grupo chamado para fora, eu edificarei a minha igreja neles, e todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir a ela. Nem um só cabelo da tua cabeça perecerá. Tu és meu, eu te ressuscitarei no último dia, darei a ele vida eterna, e o ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação. Não eles, mas ele, um indivíduo, não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isso. Porém, seu mistério é somente revelado à sua noiva amada. É a única que poderia vê-lo. Está vendo, irmãos? Você vê agora como essa noiva está sendo formada? Não é um grupo de 4 paredes, minha igreja, meu grupo. Não. É um indivíduo. Deus dá um aqui, outro ali, outro ali. Eu sei que é duro a gente dizer isso, mas o profeta disse que em toda a igreja tem 3 classes de crente. Quantos já leram isso? Então, a classe que recebe essa revelação, não é porque é melhor do que o outro, é pela graça de Deus, é porque buscou em humildade, disse, Senhor, não sei de nada, me revele, me mostre. Não os soberbos, os arrogantes, mas os humildes de coração. Eles recebem essa revelação divina pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz esta separação. Primeiro ele dá a palavra. Quando Deus falou na boca do profeta, a palavra saiu pelo mundo. Todo mundo está lendo a mesma palavra. Mas somente aqueles que têm o Espírito Santo interior
é que está sendo revelado e separado para crer em toda a palavra. Um eleito não faz acepção de grupos. Ele crê na palavra do profeta, em toda ela. Não importa se algum pastor ou se eu mesmo digo algo diferente, um eleito não vai crer. Não adianta eu querer dizer algo diferente aqui para vocês, porque eu sei que um eleito só crê no que o profeta falou na mensagem. Ele não crê em outra coisa, ele só crê nessa palavra. Ele tem uma proteção, o seu ventre é virgem. Ele não deixa entrar a semente de outro homem. Só entra a semente de Deus falada na boca de um profeta. Para nascer Jesus Cristo aqui na terra, irmãos. Pregar juízo para essa terra. E Deus nos tirará nesse arrebatamento. Que o Senhor nos ajude a estar separado para esta grande obra final. Separado do pecado, da incredulidade, de denominações, de pensamento dos homens. Vamos apenas guardar a semente da palavra em nossos corações. Vamos segurá-la firme em nossos corações. Não deixe ninguém tirar nada daqui dentro do seu coração. Coloque cada dia mais a palavra do Senhor. Leia as mensagens. Veja o que o Espírito Santo vai falar em seu coração. Porque eu creio que é Ele quem separa você. Ele envia a palavra e depois ele vai até você para revelar a você essa palavra. Todos leem, mas só o eleito entende esse mistério de Cristo. Só o eleito que tem o Espírito Santo em sua vida, ele vai entender esse mistério e ele vai ser estranho. Ele vai ser um estranho para todos nessa terra, até para os seus familiares. Não viu o que Jesus disse? Eu vim trazer uma espada. Uma espada para separar tudo. Você vai ser estranho para todos, até os mais próximos. Pode ser pai, mãe, o que seja. Quando você recebe essa revelação, você se torna um estranho nesse mundo. E você está aguardando para ser arrebatado desta terra. Onde está aquele povo estranho? Onde está aquele irmão estranho? Foi levado e eles ficaram para trás. Ó, irmãos, que Deus nos ajude a estar separados para esta obra, separados para uma obra, esta obra que Deus prometeu pela boca do profeta desta era, uma igreja noiva, semelhante à igreja de Atos dos Apóstolos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai amado, Senhor, nós queremos primeiramente pedir perdão por todas as nossas falhas, Senhor, pelos nossos pecados. Nós cremos em Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que Tu és um Deus santo, santo e santo, ó Pai. E o Senhor não pode habitar em um vaso contaminado, ó Pai. Nós queremos descontaminar o nosso vaso nessa noite. Meu Deus, e nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Mas nós cremos que o Senhor derramou o Teu sangue, ó Pai, para nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Por isso nós confessamos nessa noite diante de Ti nossas falhas, nossos pecados, Senhor, que o Teu sangue nos limpe e nos purifique, para que o Teu Espírito Santo venha fazer morada em nosso ser e produzir esta igreja noiva, Pai, esta semente da palavra que o Senhor enviou, esta espada do rei, a palavra na mão que o Teu servo profeta revelou para nós, a revelação completa de Jesus Cristo, que possamos aceitá-la em nosso coração e que o Senhor possa se manifestar através da nossa vida, nesta era de trevas, que a nossa luz, que és Tu, Senhor, possa brilhar, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, Pai. Repreende, meu Deus, toda a enfermidade no corpo físico, toda a opressão maligna no espírito, na alma. Que o Senhor afaste todo o mal da nossa vida, Pai. Que possamos marchar firme, caminhando para esta obra, meu Deus, esta obra final que o Senhor prometeu para nós. Nós cremos em Ti, nós professaremos isso, ó Pai, e nós esperaremos até que o Teu Espírito Santo, este sol glorioso, brilhe sobre a nossa vida, para que esta semente possa nascer em nossa vida e nós possamos render glórias ao Teu santo nome, ó Pai. Louvado seja o Teu nome eternamente. Que o Senhor nos leve de volta, ó Pai, protegidos pela Tua mão bendita. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.